Eu quero saudar os irmãos com a paz do Senhor. Hoje, dia 19 de julho de 2021, eu quero deixar uma mensagem, uma pequena palavra ao coração dos irmãos. Nós vemos que muitas pessoas têm sido levadas por problemas, têm sido afetadas por problemas financeiros, doenças, enfim, tantos problemas que muitos acabam sucumbindo, acabam perdendo a fé, acabam às vezes até morrendo porque desistem, né? Mas a palavra que eu quero trazer para os irmãos nesta tarde é justamente acerca disso. Eu quero fazer algo diferente. Eu não vou ler o versículo e trazer a palavra. Eu quero ler 1 Samuel capítulo 17, a partir do verso 32, onde a palavra nos diz sobre a peleja de Davi contra o gigante, né? Que Davi se dispõe a pelejar contra o gigante Golias. E eu quero ir comentando pausadamente acerca dessa palavra. Então comecemos aqui. 1 Samuel capítulo 17, no verso 32, e disse assim: E Davi disse a Saul: Não desfaleça o coração de ninguém por causa dele. Teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Todos os irmãos conhecem a história de Davi e Golias, né? Até mesmo uma criancinha pequenininha já sabe, aprende na escola dominical, na escola de crianças, acerca de Davi e Golias. A Bíblia fala que esse gigante se levantou, estava acampado em Socó, a 24 quilômetros de onde ficava o povo, o exército de Deus, e todos os dias ele vinha e trazia palavras de agressão ao povo de Israel, e intimidava o exército de Israel, e dizia que ali não tinha homem, que Israel não tinha um homem que teria coragem de enfrentá-lo. E a Sagrada Escritura, ela nos mostra que Davi, ele sai um dia ali e ele vê aquele homem gigante insultando o exército de Deus. Davi sim fica indignado com aquilo e ele resolve partir para cima daquele gigante. A Bíblia diz que Davi olha para Saul, agora a partir do verso 32, ele procura Saul e diz a ele: Não desfaleça o coração de ninguém aqui por causa desse homem, porque o teu servo irá e pelejará contra este filisteu. Eu quero começar essa palavra te dizendo: por maior que seja o gigante, por maior que seja o problema, não desfaleça o vosso coração. Não tenha medo, enfrente este problema, porque Deus vai entregar nas tuas mãos. Agora, no versículo 33, porém Saul disse a Davi: Contra este filisteu não poderás ir para pelejar, pois tu ainda és moço, e ele homem de guerra desde a tua mocidade. Agora, nós vemos que Davi, ele toma a decisão de enfrentar esse gigante, e ele sente em seu coração, o Senhor enche o coração dele de certeza de enfrentar aquele gigante, aquele problema que se levantou. E agora Saul diz: você não pode lutar contra este homem. Você não pode, porque ele já é velho na batalha. Ele já é um cara conhecido, ele já é um cara que conhece de tudo de guerra. Você ainda é um garoto. E virão pessoas assim também para te desanimar, dizer que você não dá conta, dizer que você não vai suportar o tamanho desse problema, que este problema é maior do que você. Mas eu quero te dizer: não desfaleça o vosso coração. Nós estamos só começando a história de Davi aqui, porque a história de Davi, num todo, se baseia nesta vitória que Davi teve sobre Golias. Então virão pessoas, se levantarão pessoas para te puxar para trás, para te desanimar,
para dizer que você não tem que você não tem capacidade, para dizer que você não tem força, para dizer que você é pequeno, que o problema é maior, que você nunca vai dar conta. Mas eu quero te dizer que você tem que ter a confiança em Deus, como Davi teve. Porque a Bíblia diz no versículo 34, então disse Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas do seu pai, e vinha como um leão e um urso, e tomava uma ovelha do rebanho. Eu saí após ele e o feri. Agora olha só para você ver. Davi começa a dizer para Saul um problema que havia acontecido com ele certa feita, quando ele tomava conta das ovelhas do seu pai. Ele disse que um leão e um urso vêm para tomar uma ovelha. Aí ele diz: eu saí após ele e o feri, e livrei da sua boca, e levantando-se ele contra mim, lancei-lhe mão da barba, e o feri e o matei. Assim feriu o teu servo, o leão, como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. O que eu quero te dizer, meu irmão, nesta tarde, uma palavra profética para a tua vida, uma palavra que vai fazer você dar a volta por cima, uma palavra que vai fazer você crescer, uma palavra que vai te dar ânimo. Porque Davi agora, ele fala com Saul que havia certa feita, tomando conta das ovelhas do seu pai, veio um leão e um urso, e ele tomou o leão pela barba, ele matou aquele leão, ele feriu aquele urso, ele matou aquele urso. O que Davi estava fazendo? Ele estava mostrando que pequenos problemas já tinham vindo ali. Não um problema tão grande como aquele gigante que estava se levantando, mas era um problema também tamanho, porque uma pessoa enfrentar um leão, enfrentar um urso, de tamanha força daqueles animais selvagens, ferozes, ele teria que ter muita coragem. Mas Davi mostrava ali que ele havia vencido outros problemas, talvez pequeno diante daquele grande problema que viria, mas ele venceu na palavra, e que ele venceria também aquele problema que estava vindo para afrontar o povo de Israel. Agora, disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão do leão e do urso, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. Aqui Davi nos mostra, no versículo 37, a confiança. Você precisa ter confiança na hora do problema. Quando o gigante se levanta, você precisa ter confiança. Por que nós oramos quando sentimos uma dorzinha de cabeça e ficamos alegres porque aquela dor vai embora? Por que nós oramos quando estamos passando com uma dificuldadezinha financeira e Deus abre as portas e agora nós agradecemos a Deus e contamos o testemunho? Mas agora, quando vem um problema, quando se aparece um câncer, quando aparece uma coisa maior, uma coisa mais perigosa, a pessoa fica com medo. Mas Davi aqui, ele mostra a confiança em Deus. Ele mostra que o mesmo Deus que operou ali, dando força para ele matar aquele urso e aquele leão, o mesmo Deus entregaria aquele filisteu incircunciso em suas mãos. E Saul agora diz: vai embora. Aquele que não confiou há pouco, agora ele diz: vai que você vai conseguir. Mas aquele homem na vida de Saul, aquele que era o rei daquele tempo, ele vira para Davi e ele diz a ele assim: antes disse mais Davi: o Senhor me livrou da mão desse urso e do leão, ele me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te embora e o Senhor seja contigo. E Saul vestiu a Davi dos seus vestidos, olha para você ver, e pôs-lhe sobre a cabeça um capacete de bronze e vestiu-o de uma couraça. Ou seja, Davi cingiu a espada sobre os teus vestidos e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. Irmão, você precisa saber qual é a armadura que você irá vestir. Davi, ele não precisava de armadura de soldados. Davi, ele não precisava e não poderia usar uma armadura que um soldado estava usando, porque primeiro ele não iria conseguir, ele não tinha costumes. Ou seja, você tem que usar aquilo que você tem o costume de fazer. Você não precisa de se revestir
daquilo que os outros querem colocar em você. Você não precisa te revestir de uma armadura que outra pessoa acha que vai dar certo para você naquele momento. Existem pessoas que querem te vestir com uma armadura física, com uma armadura que ele acha que vai dar certo. O achismo, aquela coisa que a pessoa acha que vai dar certo, e ele dá um palpite errado na sua vida. Não, faz isso assim desse jeito, faz isso e isso desse jeito que vai dar certo. Quando você tem uma convicção no seu coração que Deus vai te entregar na sua mão aquele problema e você vai ser mais do que vencedor. Agora veja que existem pessoas que vão se levantar para falar que você não vai dar conta, para jogar você para baixo, mas quando você mostra que você é capaz, quando você mostra que você é capaz com a ajuda do Senhor, por causa da tua confiança em Deus e que o Espírito Santo está com você, aquela pessoa quer agora mudar a estratégia. O diabo usa talvez muitas pessoas para tentar te revestir com uma armadura que não é da vontade de Deus, com uma vontade de fazer as coisas que não é da vontade de Deus. Ele quer que você siga por um caminho que é um caminho de homem. Ele quer que você trilhe por uma trilha que não é um caminho que Deus trilhou para você passar. Agora, Davi sabia em quem ele estava confiando. Davi sabia em quem ele tinha colocado a sua confiança. Até porque este que chamou Davi não foi Saul. Este que chamou Davi para este propósito não foi homem, não foi rei, não foi ninguém. Foi o próprio Deus que levantou o profeta Samuel para ir até a casa do pai de Davi e ali levantar Davi ali para um propósito na sua obra e na vida. Agora, Saul vestiu Davi e não deu certo aquela armadura, porque aquela armadura não era para Davi, aquela armadura não foi feita para Davi, aquela armadura não foi feita porque Davi não iria entrar ali com a força do seu braço, Davi não iria entrar ali com habilidades de espada, de escudo e de lanças, porque não era isso que Deus queria. Deus queria que o fraco abatesse o forte, Deus queria que o louco abatesse o sábio. Deus queria que aquele menino franzino mostrasse ali quem era que tinha poder naquele lugar, porque a Bíblia Sagrada nos diz que é Ele que levanta, é Ele que tira o pobre do monturo dos necessitados e o faz assentar entre os príncipes. Eu quero te dizer nessa tarde, se você está passando por um problema semelhante, se um gigante tem se levantado e muitas pessoas têm tentado puxar você para trás, vestir você com uma armadura que não é de Deus, ei, irmão, largue isso de lado, revista-se com a armadura de Deus, tenha confiança e Ele te dará a vitória. A Bíblia diz que Davi tirou aquilo tudo, ele não podia andar com aquilo, e tomou agora o seu cajado na mão, escolheu para si 5 seixos de ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão da sua funda e foi-se chegando ao filisteu. Olha só o que Davi fez. Davi se preparou. Davi foi ali e buscou uma arma que Deus deu a direção a ele. Ele pega a sua funda, a qual ele já tinha o costume, há uma arma que coloca uma pedra na ponta e gira e depois lança. Davi pega 5 pedrinhas, 5 seixos ali, aquelas pedras lisas de cachoeira, e coloca no seu alforje de pastor, porque ele já estava acostumado a sair para pastorear a ovelha armado. Então o pastor tem que sempre estar armado, aquele que guarda a ovelha tem que sempre estar armado, aquele que vai enfrentar uma batalha sempre tem que estar armado, aquele que vai enfrentar um problema tem que estar sempre com uma arma dentro do seu alforje. Essa arma é a palavra de Deus, essa arma é a palavra, é a fé. Tudo você tem que enfrentar com a palavra de Deus. Agora a Bíblia Sagrada nos diz que tomou Davi o seu cajado na mão, escolheu para ele essas pedras e foi ao encontro deste gigante. O filisteu também se veio e vinha chegando a Davi. O que ele levava na frente era o escudo e diante dele. Agora, a Bíblia fala no versículo 42, e olhando o filisteu e vendo a Davi o desprezou, porquanto era mancebo, ruivo e de gentil aspecto. Disse, pois, o filisteu: sou eu algum cão para te vires a mim com paus? E o filisteu amaldiçoou a Davi pelos seus deuses. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e a bestas do campo. Olha só para você ver, este problema, quando se levanta,
ele vem para arrebentar. Satanás, quando se levanta contra uma pessoa, não pense você que ele vem alisando. Ele bate com um pau de quina para ver a queda. Ele quer ver a queda da pessoa. Ele quer ver a pessoa enfiada no meio das drogas. Ele quer ver a pessoa enfiada no vício da bebida, no vício do cigarro, da maconha, da cocaína, na prostituição, no mundo, nas bebedeiras, nas baladas. Ele quer ver o indivíduo enfiado dentro de brigas, de confusões, em trocas de tiro com polícia. Ele quer ver o indivíduo desse jeito, sangrando pelas ruas, sem lugar para morar, sem teto para morar, sem casa porque a família já abandonou. E ele quer menosprezar você, ele quer menosprezar a pessoa, ele quer jogar para baixo uma pessoa para ele pisar em cima. Ele olha para você e acha que você não é nada. Mas a Bíblia Sagrada nos diz, e glória a Deus por isso, que Davi era um rapaz confiante em Deus. Ele era pequeno em estatura, ele era pequeno em tamanho, ele não tinha força nos braços, ele não tinha força no seu corpo físico, mas ele tinha força dos reis e do Senhor dos senhores. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens a mim com espada e com lança e com escudo, porém eu venho a ti em nome do Senhor dos exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. Hoje mesmo o Senhor te entregará na minha mão, e ferir-te-ei e tirarei a cabeça e os corpos do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Você tem que virar para esse problema e falar como Davi falou: tu vens contra mim, problema, tu vens contra mim, gigante, tu vens contra mim, Satanás do inferno, com armas, tu vens contra mim com doenças, tu vens trazendo problemas para minha vida, tu vens trazendo problema para minha família, tu vem cada hora tentando levantar, agora tu vens com um problema grande, achando que eu tenho medo. Não, eu vou contra ti com a palavra, com o Senhor na palavra. Confesse a palavra, o Senhor é contigo. Hoje mesmo o Senhor vai me entregar nas minhas mãos esta vitória, e eu te abaterei, gigante, eu te jogarei por terra, doença, você vai ter que sair doença, você vai ter que sair câncer, você vai ter que sair dores, você vai ter que sair problemas de dívidas, de vícios, de traições, de contendas no lar. Saia em nome do Senhor Jesus. A Bíblia diz que Davi disse assim: saberá toda essa congregação que o Senhor salva, não com espada e nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e ele vos entregará na nossa mão. Oh, aleluia! Deus está entregando nas tuas mãos. Se você se levantar hoje com uma palavra de fé, se você se levantar hoje pregando e confessando a palavra, se você se levantar hoje confiando em que Deus vai te dar essa vitória nas tuas mãos, se você confiar em Deus, Ele entregará este gigante nas tuas mãos nesta tarde ainda, em nome de Jesus. A Bíblia diz: e sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Olha que coisa interessante. A Bíblia Sagrada nos diz que Davi, quando ele viu o problema, ele não se escondeu. Quando ele viu o gigante, ele não se escondeu, ele não se protegeu, ele partiu para cima daquele gigante. Eu acredito que Davi pega aquela funda e já, com tanta confiança que ele tinha em Deus, ele partiu para cima daquele gigante. Você não precisa se esconder. Existem pessoas que ficam travadas. Existem pessoas que, quando vem um problema pequenininho, ele enfrenta, mas quando vem um problema grande, Deus já não é mais Deus na vida dele. Quando vem um problema mais difícil, que ele acha que ele não vai conseguir, Deus já não é mais a solução para a vida dele, para aquele problema. Deus já não é mais a saída. Aí ele começa a procurar a saída em outras coisas. Ou se não, fica trancado dentro do seu quarto, não ora, não busca a palavra, não busca de Deus a direção. E assim o inimigo vem para cima e abate, e oprime, e arrebenta até a morte a pessoa. Mas se esta pessoa fizer como Davi, partir para cima do gigante com toda a força, porque Jesus disse: eis que vos dou autoridade e poder, autoridade e poder, autoridade e poder para enfrentar esses problemas. Então nós temos autoridade, nós temos poder da parte de Deus para enfrentar esse gigante. Davi mete a mão no alforje, tomou dali uma pedra e afunda
lhe atirou, tomou dali uma pedra e com a funda lhe atirou. E feriu o filisteu na testa, e a pedra se cravou na testa, e caiu sobre o seu rosto em terra. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e feriu o filisteu, e matou, sem que Davi tivesse uma espada na tua mão. Olha para você ver. Este problema que você está passando, Deus está entregando nas tuas mãos a vitória sem você ter condições. Este problema da dívida que você está passando é muito grande, Senhor. Como eu vou pagar isso? Se levantou agora, tão terrível agora. O salário que eu ganho não dá para pagar. Os meus ganhos, meus lucros não dão para pagar. Como eu vou fazer? A Bíblia diz que Davi ganhou essa batalha contra o gigante sem espada na mão. Ele ganhou na palavra, na confiança. Eu vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos. Então que você se levante também nessa tarde e diga a esse problema: eu estou indo contra ti em nome do Senhor Jesus Cristo, aquele que me dá a vitória, aquele que me levantou para entregar esse problema nas minhas mãos e me dá a vitória. Porque se você não tem dinheiro, Deus vai fazer com que venha uma provisão para você sair, quitar essas dívidas que você está tendo. Se você não tem um médico, não tem um plano de saúde para cuidar deste problema que está te assolando, Deus vai enviar um anjo aí para você, para solucionar o seu problema. E mesmo se não enviar, ele irá pessoalmente para curar as suas feridas. Se você não está dando conta, se você não consegue sair deste problema, se você não vê solução para este problema, se você não vê condições nenhuma como você pode resolver esse problema, o Senhor manda te dizer: espelhe-se aqui em Davi. Ele não tinha uma espada na mão, mas ele venceu aquela batalha. Basta ter confiança, basta crer, basta confiar em Jesus, entregar a sua vida ao Senhor, confiar no Senhor dos Exércitos, e ele te dará a vitória. Assim a Bíblia diz que Deus entregou nas mãos de Davi, começando ali o que Deus queria para a vida dele, começando ali uma obra grande na vida de Davi. Pelo que correu Davi e pôs-se em pé sobre o filisteu, e tomou a sua espada e tirou da bainha, tirou a espada de Golias, e matou e lhe cortou com ela a cabeça. Vendo então os filisteus que o seu campeão era morto, fugiram. Veja que quando você vence um problema, Satanás vem trazendo um problema para você, mas quando ele olha para você e vê que você venceu aquele problema, ele foge de você. O que a Bíblia diz? Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir a este problema. Deus já te deu a vitória. Deus já colocou nas tuas mãos a vitória. Então os homens de Israel e Judá se levantaram e jubilaram, e seguiram os filisteus até chegar ao vale e até as portas de Ecrom. E caíram os feridos dos filisteus pelo caminho, e de Saraim até Gate e até Ecrom. Então voltaram os filhos de Israel de perseguirem os filisteus e despojaram os seus arraiais. E Davi tomou a cabeça do filisteu e a trouxe a Jerusalém, porém as armas dele colocou em sua tenda. O que eu tomo de exemplo aqui: Davi tomou a cabeça do filisteu e trouxe a Jerusalém. O que Davi fez? Ele cortou a cabeça daquele filisteu incircunciso, levantou a cabeça daquele homem ali em Jerusalém e disse: está aqui o problema que assolava o povo de Deus. Está aqui o gigante que vinha para infortunar o povo de Deus. Irmão, eu quero te dizer uma coisa: deixe o diabo mexer com o crente e ele terá que se ver com Deus. A Bíblia diz que Davi pega aquela cabeça daquele gigante, leva até Jerusalém e mostra a todo. O que eu aprendo com isso é o testemunho. Está aqui, ó. Você tem que dar o teu testemunho. Você vai dar o teu testemunho da vitória. Este problema não é gigante para você não vencer. Esse problema pode ser um gigante, mas Deus vai entregar nas tuas mãos em nome do Senhor Jesus. E esta cabeça desse gigante você vai levar aonde te assolavam, aonde os inimigos riam de você. Você vai levar
ali, aqui, ó, minha dívida está paga, o meu problema agora está sanado, eu não estou mais doente, o câncer foi embora, a doença foi embora, olha aqui, ó, a minha esposa voltou para casa, o meu marido voltou para casa, o meu filho já não está mais nas drogas, porque Jesus fez a obra na vida dele. Orabaçu decantaramanagai. Então, irmãos, que essa palavra possa servir para você nesta tarde, que você possa tomar esta palavra e deixar entrar no seu coração, e que o Senhor Jesus possa fazer parte da tua história, porque não foi para derrota que Ele te chamou, não foi para ser cauda que Ele te chamou, mas Ele te chamou para ser vencedor. Ele te levantou e te chamou para ser cabeça e não cauda. Esta vitória é sua, em nome de Jesus. A doença, eu profetizo nessa tarde, que a doença está indo embora, o câncer está caindo por terra. Oramanagassou decantarabe. A dor de cabeça que afronta todos os dias está caindo por terra. A dívida que está te assolando está caindo por terra. O problema que está vindo sobre você, Deus está entregando esse gigante nas tuas mãos, em nome de Jesus. Aquela força de vontade que você não tem ainda para parar com os vícios, ou às vezes tem a força de vontade, mas não consegue. Isso se tornou um gigante na sua vida. Parar de beber, parar de fumar, parar de fazer coisas erradas. Entregue a sua vida a Jesus, entregue o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo mais Ele fará por você. Eu quero orar pela tua vida nesta tarde. Senhor Jesus, eu confesso a cura, eu confesso a vitória na minha vida, na minha família, na vida de cada um que está me ouvindo nessa tarde. Eu confesso, meu Deus, que a tua palavra, ela está impregnada no meu coração. Eu confesso, meu Deus, que eu te amo e que eu confio em ti acima de todas as coisas. A minha vida está nas tuas mãos. E sendo assim, eu quero te pedir, meu Senhor, que esta pessoa que está me ouvindo agora possa receber também esta coragem, possa receber também este amor do Senhor, possa receber também na sua vida a cura. Muitos agora, Senhor, estão passando por problemas financeiros, problemas, Senhor, com filhos nas drogas, nas prostituições. Mulheres, Senhor, que se aproximaram dos seus filhos, namoradas, amantes, para destruírem a vida da família. Mulheres que se aproximaram, Senhor, de muitos maridos de mulheres aí, para trazer contendas dentro de casa e separação. Homens que se aproximaram também de mulheres, para que haja traição. Isso são demônios, e eu repreendo esses demônios agora. Demônios dos vícios, das drogas, da prostituição, das bebedeiras, das baladas. Demônios que agem na vida dos jovens através de internet, através de televisão, de cinemas pornográficos. Oh, meu Deus, em nome de Jesus, esses demônios que agem na vida destes jovens, dessas pessoas, que só ficam, Senhor, todo final de semana, infiltrados em baladas, correndo risco de morte. Oh, meu Deus, aprendendo coisas que cada vez mais afastam do Senhor. Eu repreendo esses demônios agora e te peço, meu Deus, alcança essas vidas, que a tua palavra tome a direção por onde ela for mandada agora, em o nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E eu profetizo a cura, a libertação na vida de cada um, em nome do Senhor Jesus. Que Deus possa te abençoar rica e poderosamente, rica e abundantemente. Eu sou o pastor Edilson, do Ministério Rosa de Saron, Florescendo Vidas, uma família para abençoar a sua família. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.